Sabe qual é uma das características que torna o Bitcoin tão diferente de quase tudo que a gente conhece como dinheiro? É sua oferta limitada. Vamos mergulhar fundo no código para entender como essa escassez programada funciona e por que ela é tão, mas tão importante. Olha só que contraste. De um lado, a gente tem as moedas que usamos no dia a dia, como o real ou o dólar. Os bancos centrais podem, basicamente, imprimir mais quando acharem necessário. Do outro lado, o Bitcoin. Ele tem uma regra de ouro que não muda, a oferta é finita. E é essa a diferença brutal que a gente vai explorar agora. Pensa bem, diferente de moedas que dependem de decisões de governos, o Bitcoin já nasceu com um limite matemático, uma regra que está gravada no DNA do sistema. Não é uma política que pode mudar de ideia, é um fato do código. Mas como é que o sistema garante isso? O primeiro pilar que garante essa escassez é um teto, um limite máximo, absoluto e, para todos os efeitos, imutável na quantidade total de bitcoins que um dia vão existir. A pergunta de ouro, então, é: que número é esse? Qual é esse limite mágico que foi programado lá no comecinho de tudo? 21 milhões. E ponto final. Nenhum a mais, nenhum a menos. Esse número não é uma meta, não é uma estimativa, é uma lei fundamental do protocolo do Bitcoin. Desde o dia 1, ficou definido que o estoque total jamais, em hipótese alguma, vai passar dessa marca. E isso nos leva a uma ideia muito poderosa, a de escassez digital programada. A raridade do Bitcoin não é um acaso da natureza, como a do ouro que a gente tem que encontrar por aí. Não. Ela foi desenhada, foi intencionalmente projetada no software desde o início. Mas olha, não é só o limite final que é genial aqui. Existe um segundo mecanismo igualmente importante que controla o ritmo, a velocidade com que os novos bitcoins entram no mercado. E o nome dele é halving. Tá, mas o que diabos é o halving? De um jeito bem simples, é um evento que acontece mais ou menos a cada 4 anos, e o que ele faz? Ele corta pela metade a recompensa que os mineradores ganham. Na prática, isso quer dizer que a criação de moedas novas vai ficando cada vez mais lenta com o passar do tempo. E as consequências disso? Bom, a cada halving, menos bitcoins novinhos em folha são criados. A oferta nova diminui e, com isso, a escassez do ativo aumenta cada vez mais. É como uma torneira que, aos pouquinhos, vai sendo fechada até o gotejamento parar de vez-se. Com todas essas regras de escassez bem amarradas, surgiu no mercado financeiro uma analogia, uma comparação que pegou muito forte. A de que o Bitcoin seria uma espécie de versão digital de uma das reservas de valor mais antigas que a gente conhece, o ouro. Mas por quê, né? Por que tantos analistas fazem essa ponte? O que esses dois ativos, um tão físico e antigo e o outro tão digital e moderno, têm em comum para gerar essa comparação? A semelhança é bem clara quando a gente põe um do lado do outro. Os dois têm uma oferta limitada. Não dá para simplesmente criar mais do nada. A produção de ambos é difícil e cara, seja cavando a terra ou gastando uma energia computacional enorme. E por causa disso, os dois são vistos por muita gente como uma forma de guardar valor. E é por isso que o apelido ouro digital fez tanto sucesso. Ele resume essa ideia de um jeito muito direto. Um ativo que é escasso, difícil de produzir e que tem o potencial de preservar valor, só que no nosso mundo, um mundo cada vez mais digital. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. No fim das contas, a narrativa de valor do Bitcoin se apoia em um dos conceitos mais básicos de economia que existem, a boa e velha relação entre oferta e demanda. De um lado da equação, a gente tem a oferta. E como já vimos, esse lado é super previsível. Ela não só é limitada, como o ritmo de criação de novas moedas diminui com o tempo por causa do halving. É pura matemática. Agora, do outro lado da equação, a gente tem a demanda. E aqui a coisa muda de figura. Se a demanda continuar crescendo, essa interrogação é a chave porque ela representa o lado imprevisível da história, o interesse e a adoção das pessoas e instituições no futuro. E isso nos deixa com a grande questão para refletir. Em um sistema onde a oferta é rígida, previsível, quase gravada em pedra, o que tende a acontecer com o preço quando a demanda, que é a força variável do jogo, resolve aumentar? A dinâmica dessa interação é o que vai continuar definindo os próximos capítulos da história do Bitcoin.